Vamos lá, né? Abrir aqui. Pronto, gente. Bom dia mais uma vez, né? Eu acho que já estão todos aqui. Parabéns pelos que estão presentes, né? Como a gente tinha combinado, pessoal, hoje é o quê? São 2 de agosto, né? Tá faltando exatamente 14 dias. Exatamente em 14 dias, de hoje a 14 dias, vai ser o encontro de vocês. O encontro de vocês vai ser no dia 15 de agosto. Marquem aí na agenda de vocês. Dia 15 de agosto vai ser numa quinta-feira. Então, de ontem a 15, né? Hoje é sexta, ontem foi quinta. Então, de ontem a 15, exatamente, vai ser o encontro de vocês. A gente vai iniciar essa semana agora, né? Vai ter essa próxima quinta-feira. É na outra quinta-feira. Então, vai ser quinta-feira à tarde, na universidade, na UFPB, né? Interessante que teve aluno que não sabia nem qual era a universidade. Teve um aluno que foi para lá no IFPB. E aí é a UFPB, Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E aí então, dia 15 de agosto, na UFPB, numa quinta-feira, vai ser o encontro de vocês, tá certo? E aí vai ser, a previsão tá para começar às 3 horas da tarde, certo? 15 horas, né? 15 horas, 3 horas da tarde, a gente vai se encontrar lá. E aí esse encontro vai ser um evento, né? Um evento para vocês apresentarem o trabalho de vocês, tá certo? Então aproveitem aqui essa reuniãozinha que a gente está fazendo, uma reunião emergencial, né? Uma reunião extraordinária, não estava agendada essa reunião, a gente está marcando com vocês agora essa reunião exatamente para passar todos esses informes. Tudo o que é necessário vocês saberem, algumas informações, questão de tranquilizar vocês. Já pegando a fala aí do Alex, ele disse que estava meio ansioso, né? E isso causa um certo nervosismo. Pelo contrário, pessoal, lá não vai ter ninguém de fora, certo? Não vai ter uma plateia, não vai ter público, ninguém vai estar assistindo vocês, certo? Não é como lá as Olimpíadas, que a gente está vendo aí, né? As Olimpíadas de Paris, que tem uma plateia, né? Um público gigantesco e fica lá na torcida. Não. Vocês já vão ser só vocês, somente vocês, e ninguém mais. Ah, professor, mas e vão ter lá os avaliadores? Eu como professor de vocês, e o professor lá da universidade. A Agnes perguntou aí, né? Pronto, eu vou estar respondendo. Então, parabéns a Agnes, já tem um ponto a mais, né? A gente ainda está na seleção, né? Vocês ainda estão no processo seletivo, isso ainda está correndo esse processo seletivo, e toda participação, toda interação, toda pergunta, isso vale ponto, né? Vale ponto. Chegou agora a Joana, né? Bom dia, Joana, seja bem-vinda. Nem se preocupe, que a gente está começando agora, certo? Eu estou só dando boas-vindas agora, mas nem se preocupe, a gente está começando agora. Então aproveitem esse dia, esse momento agora, essa reunião de agora, para exatamente esses ajustes, né? Essas questões de perguntar, tirar dúvida, se certificar como vai ser, porque esse é o momento para você não ter absolutamente nenhuma dúvida. Então, o momento agora aqui é exatamente para sanar essas dúvidas, esses últimos ajustes. Bacana? Então, a gente vai respondendo de um em um. Então vamos lá. Só retomando, eu respondo a você já já, certo, Agnes? Parabéns. Então, só retomando o que eu estava dizendo, então vai ser na quinta-feira, no dia 15 de agosto, de ontem a 15, né? Está previsto para ser às 3 horas da tarde, né? 15 horas. E não vai ter absolutamente ninguém de fora, nenhum membro externo, nenhuma plateia, nenhum público. Vão ser somente vocês 12. Vocês que já estão acostumados com vocês mesmos, vocês que sempre se encontram lá no SESC, lá no colégio, vão ser vocês. Ah, professor, mas vai ter professores lá. Não, você só eu como sendo professor de vocês,
para dar uma força lá, para dar uma orientação. A todo momento eu vou estar sempre lá com vocês. E, professor, mas e o professor lá da universidade? E o professor da universidade? Como eu disse para vocês, pessoal, o professor Sérgio, né? Sérgio Peste, os alunos aí dedicados, os alunos aí empenhados, os alunos que sempre estão correndo atrás, eles já devem ter feito uma pesquisa, né? O aluno dedicado, ele faz uma pesquisa para se orientar, se informar. Então, desde os primeiros dias que a gente falou sobre o professor Sérgio Peste, o aluno dedicado, ele vai lá e pesquisa Sérgio Peste para conhecer quem é, saber o que ele pesquisa, o que ele faz, certo? Tudo isso. Então, o professor Sérgio, ele é uma pessoa extremamente simples, muito, 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 muito simples, muito simples, simples ao extremo, ao extremo, ao extremo. Ele é tão simples, que ele já estava em pânico. Alguns aí compartilharam que estão nervosos, né? Vocês não têm ideia de como o professor Sérgio está. Ele está em pânico porque, assim, na consciência dele, ele não acha saudável, ele não acha salutar a questão de realizar alguma atividade sob uma exigência. Ele se sente mal. Ele se sente mal quando alguma coisa está sendo forçado, exigido. Já eu sou o contrário, né? Eu pego no pé, eu exijo, eu cobro, corro atrás. Já ele é o contrário. Ele já é essa questão da essência dele mesmo, ele enquanto indivíduo, ele sempre foi assim. E estudando Spinoza, aí pronto. Aí acabou-se, né? A questão da tolerância para ele é infinita. E aí ele gostou de Spinoza, estuda Spinoza exatamente por uma questão de identificação, né? Ele se identificou. Então, ele não se sente bem quando alguma atividade é sob um clima assim de estresse. Eu falei para ele, ontem estava todo o grupo reunido, né? E aí eu meio que compartilhei como é que tá a participação de vocês, e aí ele começou a ficar preocupado. Ele disse, Luiz, então os alunos... Ou seja, não tem sentido, pessoal. Se você se colocar numa situação de estresse, de estar em conflito, de estar achando que é uma tortura, é um trauma, não estou fazendo mais. Ou seja, é o que a gente estudou, é a ética de Spinoza. Se não é porque você se sente bem, se não é porque você acha interessante, se não é porque você se identifica, então nada tem sentido, não tem sentido. Ah, não, eu vou fazer por obediência. Ah, não, eu vou fazer porque eu estou sendo exigido e eu vou obedecer essa exigência. Não tem sentido. Estou falando isso na filosofia de Spinoza, né? Entendam sempre isso. Então, pessoal, nesse primeiro momento aqui, 7 minutos eu já estou na minha fala, né? É exatamente trazendo isso para vocês. Então não tem absolutamente nenhum sentido vocês se colocarem nessa situação. Ah, eu não estou mais aguentando, eu não estou me identificando, eu não estou achando interessado, eu vou fazer porque está sendo cobrado, está sendo exigido. Então, entenderam? Ah, não, eu acho interessante, eu achei bacana. A proposta, pessoal, é exatamente sair das paredes. O projeto, no caso vocês, vão ser a segunda turma. A turma anterior, no caso foi a primeira turma, né? A turma pioneira. O projeto inicial, o projeto original, é você ir desenvolver essa filosofia nas praças, nos parques, na praia, na natureza, assim como Spinoza, ali na aldeia, com os camponeses, ele sendo um gênio, né? Ele tinha ali, era muito novo, né? Então era um prodígio e recebia muitos convites, muitos convidavam ele para dar aula na universidade. E ele não se sentia bem de entrar nesse clima opressor, de se colocar preso dentro de uma obrigação, dentro de uma instituição. Então é exatamente isso. Aí aparece uma crítica, né? Tá. Então a filosofia de Spinoza é exatamente contra isso. E por que a gente vai se colocar, então,
nessa situação de estudar essa filosofia dentro de uma instituição, dentro da universidade, dentro de paredes. Mas é exatamente isso. A proposta do projeto é sair desse espaço, é ir para uma biblioteca, passear por centros turísticos, centros históricos, perdão, centro turístico não, centros históricos, ter essa vivência. Então é mais ou menos isso, pessoal. É a gente ter uma experiência, muito mais do que uma experiência intelectual, é ter uma vivência, uma experiência de vivência. Literalmente, sentir na pele. É como se fosse sentir na pele e entender. Ah, agora eu entendo por que Spinoza dizia isso. Então é mais ou menos isso. Então, eu estou trazendo isso daqui para vocês nesses 9 minutos. A gente começou 10h20, né? Estou trazendo isso daqui para vocês já ajustarem aí as ideias de vocês, para vocês se colocarem agora numa posição de entendimento. Ah, então eu vou lá apresentar o meu trabalho, não vai ser uma palestra, não vai ser um seminário, pelo contrário, é uma roda de amigos que estamos organizando um momento de vivência. É uma vivência para a gente se sentar em grupo. Cadê lá? Pérola. É exatamente o trabalho de Pérola. É um grupo, num só corpo, numa só união, em conjunto, e a gente ter ali a experiência. Ver o que é que a gente absorve dessa experiência. É mais ou menos isso. E nada de nervosismo, nada de ansiedade, de preocupação. São entre vocês, colegas que se veem todo dia lá no colégio. É isso. E o professor Sérgio, vocês já têm mais ou menos o perfil dele, que eu passo tantas vezes, né? É uma pessoa extremamente simples. Eu digo para vocês dessa questão desse perfil psicológico dele, né? Ele tem um sítiozinho, porque ele não aguenta viver na cidade, ele não aguenta viver num bairro, ele quer ir para a natureza, como Spinoza, né? Então ele tem um sítiozinho, ele planta, ele às vezes quem tem assim propriedades, né, tem um caseiro, chama alguém para fazer um serviço, uma horta, né, capinar. Ele não, ele é tudo ele que faz. Então ele bota a mão na terra, ele bota o pé na terra. Então é exatamente a vivência, a experiência. O que vai se absorver disso? Ontem foi o maior chororô. Cadê? A Júlia aí, né? Júlia coloca sempre uma figurazinha de um gatinho. Eu não entendo aquela figura. Eu vou pedir um dia ainda que ela me explique o que é aquela figura. Mas assim, eu estou dizendo só como é a característica da figura. Parece ser um gatinho, e o gatinho extremamente consternado, com um olhão gigantesco, e ele começa a lagrimejar, tremendo, e ali ele parece estar extremamente emocionado, né? Chorando. Um gato emocionado, né? Eu estou falando aqui a descrição da figura. Mas vamos lá. Então, sim, eu estava falando da figura para falar de ontem. Foi mais ou menos a figura lá de Júlia. O grupo, foi a despedida do grupo. Então a gente passou a tarde toda. Foi muito emotivo, muitos choraram, contaram experiências. Só para falar para vocês, pessoal, uma experiência fantástica. Do grupo, não vou expor o nome, não vou dizer o nome, mas tem um integrante que foi acometido de uma doença, foi descoberto durante o projeto começou em agosto do ano passado e está finalizando em agosto agora desse ano, ou seja, foi exatamente um ano. Então, durante esse um ano, um dos integrantes já tinha há muito tempo a saúde muito debilitada, parecia muito com Spinoza, tinha problemas, né? Dificuldade, sempre tinha doença, questões respiratórias, né? Doença respiratória, o pulmão era comprometido, e aí foi confirmado que está tendo uma suspeita de câncer no pulmão. Aí o que era para ser algo desesperador, algo que é o fim do mundo, acabou, pelo contrário, esse integrante ali, né, nessa harmonia, né, com esse grupo, a gente está tendo experiências fantásticas que transcende o academismo, transcende a questão intelectual do estudo de um filósofo. Ou seja, foi uma experiência que a gente teve num grupo. O integrante esteve internado, a gente se organizava para falar com a família, para fazer visita, para ir até a casa. Então foi fantástico. E ontem foi esse chororô, né? A gente fantástico, foi uma experiência fantástica. E foi exatamente
compartilhando essas experiências. Então, gente, é entender isso. Você entrar na filosofia entendendo qual é o propósito, o que a filosofia trata, o que a filosofia trabalha. Então, não se coloquem nessa posição de tortura, de tormento. Não é isso, certo? É outra proposta, totalmente diferente. Então, dito isso, foram o quê? 14 minutos, né? Dito isso, vamos agora para os informes, né? Então, já entenderam mais ou menos? Eu espero que aqui com essa minha fala de 14 minutos, vocês tenham entendido qual é a proposta das reuniões, dos encontros. Não é nada formal. A gente trabalha aí, né? O projeto PIBIC. Dentro do projeto PIBIC, que é pegar o aluno do colégio e levar para a Universidade Federal, a UFPB, a gente tem projetos de PIBIC na matemática, na física, na filosofia. Apareceu agora aí, cadê a Pérola? Está presente, né? Apareceu um quarto que foi mídias digitais, no curso de mídias digitais, e está aparecendo um quinto agora em computação. Então são 5 cursos de graduação na universidade, né? 5 áreas, 5 departamentos interessados em vocês. Mas só que esse de filosofia é um pouquinho diferente. Pelo menos o professor Sérgio. Por quê? Porque é trabalhando Spinoza. E trabalhando Spinoza, a proposta é outra. Então entendam, nessas minhas falas, entendam qual é a proposta do grupo. É ter uma vivência, ter uma experiência coletiva no grupo. Entendeu isso? Agora é óbvio que não é somente a questão da vivência, da comunhão ali, do partilhar as experiências. Não, não é só isso. A gente tem que estar a todo momento no manual, né? O manual lá, os livros, os textos, as obras, entenderam isso? Porque a gente tem que escrever. E é exatamente esse escrito, esse texto, que vocês estão agora sob esse exercício, né? Vocês estão exercitando desde junho essa prática da escrita, né? Então vamos lá. Depois de trazido isso para vocês, essa minha primeira fala, 15, 16 minutos, meio para tranquilizar vocês de como vai ser o encontro, vou falar agora como vai ser a sequência, como vai ser lá a prática, né, dessa apresentação que vocês vão fazer, tá certo? Como vai ser a prática lá, o ritual, né, o que vocês vão fazer, tudo lá, como é que vocês vão fazer, tá certo? Aí é onde eu vou lendo as perguntas. Então a primeira pergunta foi de Agnes, né? A Agnes perguntou: professor, tá certo de ser no auditório? Essa foi a primeira pergunta de Agnes. Não, não vai ser no auditório. Até que eu já tinha falado, não foi? Pensando essa questão, pronto, tá aqui a pergunta de Agnes às 10h21, né? Ainda vai ser no auditório? Não vai ser. Inclusive, eu já tinha dito isso no grupo, que pensando essa questão da introspecção de vocês, né? De serem tímidos, né? De estar ali numa situação, de ficarem inibidos, coagidos, né? O auditório, um espaço muito amplo, muito grande e tal. Então não vai ser mais no auditório, vai ser na biblioteca. Dentro da universidade, eu não sei quem já teve experiência de ir lá na universidade, tem vários departamentos, né? Os cursos têm lá os seus departamentos. Departamento de psicologia, departamento de medicina, departamento de matemática, física, vários departamentos. E cada departamento tem lá toda a organização do seu setor. Então tem bibliotecas, tem coordenação, tem laboratórios. Cada departamento tem a sua biblioteca. Mas tem a biblioteca central, que é gigantesco, é uma das maiores bibliotecas do Nordeste. É a nossa biblioteca aqui. Então, o encontro vai ser nessa biblioteca central. Então, quem quiser já pesquisar no Google, né, é só colocar aí, Biblioteca Central da UFPB. Quem for de Uber, ou quem for a pé mesmo, né, coloca lá, indo a pé, e aí você chega na Biblioteca Central muito fácil, certo? Essa biblioteca central é gigantesca, é um prédio de 4 andares, gigantesco, gigantesco. Tem um acervo, né, dos livros, um dos maiores acervos do Brasil, sei lá quantos milhões de livros, e tem as salas de estudo, tem as cabines, tem as mesas, tem os auditórios, tem vários setores. E aí tem algumas salas de palestra, como se fosse sala de aula.
E aí vai ser numa dessas salas que vocês vão apresentar. Como é essa sala, professor? Exatamente igual à sala de vocês. Tem exatamente o número de 40 carteiras. As carteiras não são aquelas igual lá do SESC, com mesinha, cadeira e mesinha, não. É uma carteira com braço, né? Tem aquele braço assim de apoio para você colocar ali a sua bolsa, sua pasta, o seu caderno. Pronto, são 40 carteiras desse tipo. 40 carteiras, na frente tem o birô, como se fosse do professor, e atrás tem um quadro, ou um quadro para escrever, ou um quadro para projetar lá o slide, o PowerPoint. Então é mais, ou seja, é uma sala de aula que vocês estão acostumados. Vai ser numa sala dessa, vão estar vocês 12 lá, eu dando apoio a vocês e o professor lá sentado se desesperando com o nervosismo de vocês, o professor Sérgio. Pronto, vai ser mais ou menos isso. Aí, vamos lá, outras perguntas, né? Teve outros aqui que perguntaram. Professor, tal. Pronto, o Pietro perguntou. O resultado de que foi selecionado vai ser dito exatamente no final da apresentação ou depois de alguns dias? Pronto. Aí exatamente eu vou falar isso, Pietro, eu vou falar, mas não agora, vou falar daqui a pouco. Vamos para a pergunta de Júlia. Ou seja, todo mundo vai estar junto no mesmo lugar e vai estar conversando sobre nós. Pronto, só isso, exato. A Isabelle perguntou, professor, uma pergunta. Quem tem certo de social, como faz para apresentar, mesmo só tendo professor? Desculpa. Não, aí isso a gente vai ver, certo, Isabelle? Eu vou falar daqui a pouco. Vou responder a sua pergunta e a pergunta do Pietro. Aí Pérola falou, professor, sobre a apresentação é necessário fazer slides? Pronto, então vamos falar exatamente isso agora. Ou basta ler o texto. E aí, Júlia, pronto. Então, gente, vamos falar agora como é que vai ser lá. Eu disse, tem que ir com farda. Não, Agnes, pode ir com a roupa que você quiser. Eita, professor, vim correndo direto do colégio, não deu para ir em casa trocar de roupa, eu vim com farda. Tem problema? Não, problema nenhum. Não, professor, eu preferi voltar em casa, tomar um banho, me arrumar e fui com outra roupa. Pode ir com outra roupa? Você pode ir do jeito que quiser. Do jeito que quiser, certo? Fique à vontade, fique à vontade. Aí vamos lá, como é que vai ser essa apresentação, né? Essa apresentação vão ser vocês 12 e aí vai ter uma sequência. Um a um vai ler o seu texto. Simples assim. Aí a gente vai estar sentado nessas 40 carteiras, a gente vai fazer a abertura, eu e o professor Sérgio, e aí inicia, né? Como se fosse um ritual mesmo, certo? Um ritual ali da prática da atividade. A gente dá boas-vindas, a gente acolhe, a gente vai receber vocês, vai ter um lanchezinho, um coffee break, a gente vai estar lanchando, comendo a toda hora, no começo, ou durante todo instante, ou depois, ou no intervalo, ou no final. Aí fique à vontade. Ou seja, vai ser algo bem despojado. Vai ter uma mesa lá ampla com os alimentos, suco, café, refrigerante, tudo isso. E a gente fica o mais à vontade possível, comendo amendoim, sei lá, batatinha, o que quiser, fique à vontade, o mais à vontade possível. Pipoca. E aí, depois dessa abertura, desse acolhimento, aí a gente vai um a um. O primeiro, sei lá, Pérola. Aí Pérola vai lá à frente e ela vai ler o texto, dela. Aí alguns estão entregando, eu já coloquei lá no grupo, não foi? Alguns estão entregando, tá dando o quê? 3 páginas, 2 páginas, outro deu 12 páginas, fez um resumo, caiu para 2. E aí tá dando em média 2, 3 páginas, né? Tranquilo, até uma página tá suficiente, uma página e meia, né? Pelo menos uma página e meia, 2 páginas. Então você vai ler o seu texto. Agora, você vai ter 5 minutos, tá certo? Você vai ter 5 minutos. Aí é onde eu estou querendo entrar sobre a questão do número de páginas. Não importa se são 2 páginas, 1 página e meia, 3 páginas, você na sua fala lá tem que ter o tempo de 5 minutos. Ah, professor, não vai dar tempo. Então você começa a ensaiar em casa. Pega o seu cronômetrozinho, coloca lá cronometrado para ver a sua leitura. Eita, professor, deu 12 minutos. Aí você enxuga mais. Deu 10, enxuga mais. Deu 8, enxuga mais. Deu 7, 6. Pronto, 7, 6 minutos já está numa tolerância. 5 a 6 minutos, entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, na sua leitura, você vai ler o texto na íntegra. Na íntegra. Agora, sobre a questão do tempo, é que você vai adequar.
Aí você vai lá no seu texto, é bom que seja impresso no papel, né? Para você poder riscar. Ou seja, talvez não dê para você ler tudo, aí você vai e omite um parágrafo. Então, lê o primeiro, segundo, terceiro, quinto parágrafo, aí o sexto não lê, parte para o sétimo. E aí vai fazendo esse jogo de cintura para poder caber dentro do tempo, 5 minutos. Entenderam mais ou menos? Aí vamos às perguntas que cabe agora, que foi a pergunta de Pérola. Professor, pode ser no PowerPoint? Se for, melhor ainda, né? Fique à vontade. Professor, eu vou levar um data show, eu vou levar. Aí fique à vontade, certo? Você fique à vontade. Eu vou levar o equipamento, quem precisar. Mas quem não quiser, o orientado é o texto, somente o texto. Porque os filósofos, pessoal, lá, os filósofos que eu digo, não os filósofos, mas os professores de filosofia, né? No departamento de filosofia, o curso de filosofia, eles têm a prática de se ater ao texto. Então, essa expressão é muito de filósofo, se ater ao texto, se ater ao texto. Então, enquanto que um cientista ele se utiliza de equipamentos de medição, lá, instrumentos de laboratório, o filósofo ele se utiliza do texto. Então, para eles é bonito, é eloquente ali, tem uma certa pompa. Você segurar um pedaço de papel e ficar lendo esse papel. Eles acham isso o supra-sumo, eles acham isso fantástico. Então é isso, o ritual é esse. É você segurar lá o papel e ler esse texto, se atendo ao texto. Entenderam mais ou menos? Essa é a prática, esse é o exercício. Agora, se além disso você quiser usar o data show, com PowerPoint lá, os slides, tranquilo, fique à vontade, certo? Mas aí isso a gente vai ter que combinar para ver, porque eu acho que lá na sala não tem, a gente teria que levar um data show, teria que levar um notebook, tudo isso. Aí a gente vê, tá certo? Aí a gente vai combinando, tá certo? E aí, mais alguma pergunta? A pergunta, respondi a pergunta de Pérola, não foi? Aí a pergunta aqui do Pietro. Sim, sobre o resultado. O resultado, Pietro, a gente está ainda no processo, né? O processo agora está em quem está entregando, né? A colocação da ordem, os que estão entregando na sequência, entregou primeiro fulano, segundo fulano, terceiro, se não me engano, está no terceiro, né? Primeiro foi Yasmin, segundo foi Agnes e terceiro foi Pietro. Eu tinha me enganado, eu tinha colocado Agnes primeiro, no primeiro dia. Mas só que eu fui ver no meu, como é que se diz? No meu WhatsApp e Yasmin tinha me entregue segunda-feira. Então ela me entregou segunda-feira e Agnes entregou quarta-feira. Então, e Pietro entregou quinta, ontem, não foi? E aí, se tiver algum problema, se você quiser reivindicar, isso é lícito. Dentro de um processo seletivo, o candidato pode reivindicar, revisão, né? Se a Agnes quiser reivindicar, o Pietro e a Yasmin, é só me procurar no privado e aí eu vou e mando para vocês o print de quando Yasmin mandou, de quando Agnes mandou e de quando Pietro mandou. Se eu me engano, melhor, eu acho que eu posso até fazer isso, postar lá no grupo, para ficar um processo seletivo bem transparente, né, para que todos participem. Vou colocar lá democraticamente para que todos vejam, né? Então, a gente ainda está dentro desse processo seletivo, na ordem dos que estão entregando o texto. Ele vai se estender até o dia 15 de agosto, quando você vai apresentar o seu texto. Na apresentação do texto, aí já vai ser outro critério, não vai ser mais a ordem de entrega, vai ser agora a qualidade da leitura, a qualidade da apresentação. E aí, depois de feito isso, Pietro, estou ainda na pergunta de Pietro, aí vem na sequência, o critério seguinte, o seguinte e o último critério que vai ser encerrando o processo seletivo, é a avaliação do texto, a qualidade do texto, como é que o texto foi produzido, se foi uma boa argumentação, se o texto tinha uma boa coerência, se o texto estava bem estruturado, se o texto era um texto bonito filosoficamente falando. Então, isso vai ser o último critério de análise. E esse critério, Pietro, vai ser feito no dia seguinte da apresentação, ou seja, no dia 16 de agosto.
No dia 16 de agosto a gente vai fazer essa avaliação, eu e o professor Sérgio, e aí no dia 17 de agosto a gente lança o resultado. Dia 17 de agosto a gente lançou o resultado da classificação. Mais alguma pergunta? Porque aí eu já vou entrar no informe seguinte. Tem algumas perguntas aqui, né? Vamos ver aqui. Precisa ir com o responsável? Pronto. Agnes perguntou, precisa ir com o responsável? Não, Agnes, fique à vontade. Mas só que a gente acha interessante ir com alguém, um pai, a mãe, uma tia, uma avó, só compartilhando com vocês. O ano passado, nós tivemos 10 alunos para esse evento. O evento que eu falo é esse dia de se encontrar lá e apresentar a sua leitura, a leitura do seu texto. O ano passado foram 10, esse ano estão sendo 12. A diferença é que o ano passado, de 10 alunos que foram, a gente tinha que classificar 4 para o professor Sérgio. O professor Sérgio só tinha 4 bolsas. E 2 para o professor Francisco. 4 e 2, 6. Então a gente teve que desclassificar, eliminar 4. Já que vocês são 12. Dos 12, o professor Sérgio, esse ano, conseguiu 6 bolsas. 6 bolsas. Ou seja, 2 a mais. E o professor Francisco continua com 2 bolsas. Totaliza 6 e 2, 8. Então, de 8 bolsistas para 12 candidatos, a gente vai ter que continuar eliminando os mesmos 4. Assim como a gente eliminou 4 o ano passado, mas eram 4 de 10, porque só podiam entrar 6. Esse ano a gente vai eliminar 4, porque são 4 de 12, porque só vão poder entrar 8. Entenderam? Aí, eu ainda estou na pergunta de Agnes. Então vai ter essa eliminação, certo? Porque infelizmente a gente só conseguiu 8 bolsas, mas aumentou, não foi? Aumentou. Agora, continuando aqui na minha fala sobre o ano passado tinham 10 alunos concorrendo a essas 6 bolsas. E esses 10 alunos, eles acharam interessante. Um ou outro levou o pai, outro levou a mãe, outro levou as tias, outro levou uma avó, outro levou um colega. Então fique à vontade. Quem quiser levar, pode levar. Porque como eu disse para vocês, lá tem 12 lugares. A sala lá tem 40 lugares, né? Perdão, 40 lugares. 40 lugares vão ter vocês 12, eu e o professor 14, o professor Francisco 15, então vai sobrar quanto ainda? 25 lugares. 25 lugares. Então dá para levar a mãe, se quiser, a avó, a tia, certo? Um primo, um colega. Não é obrigado levar. O professor Luiz não está dizendo que é obrigado. Mas se você quiser levar, seria interessante. Por quê, professor? Para prestigiar a gente, vocês não estão tendo a noção do que é esse evento. A Júlia aí compartilhou a experiência dela com a fala da mãe dela, né? E vocês, às vezes, na imaturidade, né, na inexperiência da idade, não tem noção do que é esse evento. Gente, isso é literalmente a inserção de vocês no mundo acadêmico. Vocês têm noção do que é isso? A partir de agora, vocês estão entrando na academia. E estão entrando de maneira antecipada, não foi através de Enem, de vestibular, não estão entrando, vocês estão ingressando já no mundo acadêmico para serem pesquisadores. E isso vocês não entendem agora, mas daqui a 5, 10 anos vocês vão ter isso. Mas rapaz, olha lá, há 5, 10 anos atrás eu participei desse evento. Eu fui um pesquisador, trabalhei um texto e fui lá apresentar na universidade. Então isso é motivo de orgulho para a família. Seria interessante ter um registro, né? Seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, se quiser ir lá para registrar, né, tirar foto, filmar, é fantástico, seria fantástico, tá certo? E aí só compartilhando com vocês, a Júlia colocou aqui, comida faz bem, vai ser bom, pronto, bacana, exatamente. Então vai ter esse momento de coffee break, do lanche, vai ter o que mais? Vai ter lá um momento, eu levo meus filhos, que eles são instrumentistas, eles tocam em orquestra, o meu filho mais velho toca violino,
a minha mocinha do meio toca piano e o meu mais novo toca percussão. Então eles sempre vão, que é para ficar lá com um fundo musical, tocando violão. Ele toca violão, toca violino, um vai ficar tocando violão e outro violino. E aí, para a gente entrar no clima. E aí é exatamente isso, é um clima de descontração, um clima despojado, à vontade, comendo, cevando o bucho aí, como Júlia disse, né? Ou seja, é um clima para a gente ficar à vontade, para a gente compartilhar ali. É como se fosse uma celebração. A gente está celebrando um momento de conclusão. Escrevemos, labutamos, não foi? Suamos e agora a gente vai comemorar, tá certo? Seria mais ou menos isso. Bacana? Então, respondi a pergunta aí de Agnes. Se quiser levar a responsável, seria bacana, somente para compartilhar da experiência, fazer um registro, tirar uma foto, só isso. Agora, de ser obrigado, não é obrigado. Ih, professor, eu acho que eu não vou, porque a minha mãe e o meu pai não podem ir. Não tem problema. Se não puder ir, não tem problema, tá certo? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Pronto, Agnes falou lá. Pérola. É para levar o artigo impresso? Sim, Pérola. O interessante, como eu já falei, né, é o textozinho impresso para você ler ele com papel em mãos, né? Pronto, perfeito. Aí Júlia falou lá, né? A gente se perder por lá. Não tem condições de se perder, pessoal. O que a gente pode fazer é o seguinte: pronto, pode ligar para mim, né? Mas a gente poderia marcar um local central, um lugar central, o portão. O portão não tem problema, né? Você vai chegar de ônibus, é na parada do ônibus. Você passa do ônibus, quem vem ali de Mangabeira, dos bancários, passa ali de ônibus, desceu ali ao portão. Ou a gente marca ali naquele portão de entrada e a gente vai todo mundo caminhando. A gente fez isso no ano passado, que foi meio que, como eu disse para vocês, foi uma vivência para levar os alunos para passear pelo campus universitário, para conhecer as instalações, para conhecer os locais lá, as bibliotecas, os departamentos. Então isso foi bom, foi uma experiência para eles. E aí depois desse passeio, desse tour lá pelo campus, a gente se dirigiu para a sala. Poderia fazer isso também. Então daqui para lá a gente vai combinando, certo? Combinando isso. Mas não tem erro. Você chegou de ônibus, a parada do ônibus é o portão de entrada. Ou de ônibus ou de Uber, você vai ficar ali no Uber, né? É aquele portão de entrada. Muito simples, muito simples. E qualquer um colocar no Google Maps, né? Google Maps, lá a localização, Biblioteca Central da Universidade, da UFPB. Não tem erro. Vê lá tranquilo, tá certo? Aí outra pergunta. O grupo tem a localização exato da biblioteca, tranquilo. Então é sobre se perder, certo. A internet tem, certo. Qual vai ser o horário? O horário está sendo previsto para ser exatamente, Pérola, às 15 horas, certo? 15 horas, 3 horas da tarde. Mas isso a gente vai combinando e reforçando no grupo. A gente ainda tem 15 dias, né? Dentro desses 15 dias, a gente vai reforçando no grupo. Possa ser que tenha uma antecipação, a gente diga o seguinte, gente, vamos fazer primeiro um reconhecimento ali do departamento de filosofia, então vamos chegar um pouquinho antes, 2 horas, 2h30, possa ser que aconteça isso, tá certo? Mas por enquanto permanece 3 horas, certo? Que vai até que horas? Pronto, até que horas? Começando às 3 horas em ponto, a gente vai ter 1 hora de apresentação de trabalho, por quê? Porque são 12 alunos, 12 trabalhos, cada trabalho vai ter 5 minutos, então a estimativa é que leve exatamente 1 hora. 1 hora de apresentação de trabalhos, aí tem um coffee break, um intervalozinho de meia hora. Então a gente vai começar de 3 horas, termina 4 horas. 4 horas começa o lanchezinho, o coffee break, de 4 horas até 4h30. E depois de 4h30, a gente tem um encerramento com a apresentação dos músicos, certo? Vamos tocar, a gente vai falar alguma coisa, o encerramento, e encerra, tira foto, se despede e pronto, acabou. Então a previsão é acabar às 5 horas da tarde, entenderam? Então anotem aí. Vai ter a apresentação do texto, que vai ser de 3 às 4 horas. De 4 horas encerra e começa o lanche, de 4 às 4h30. 4h30 acaba o lanche
e aí vai para a última sessão, a última parte, a última etapa, que é o encerramento, que vai ser o momento musical, lá os meus filhos tocando, né? E quem foi instrumentista aí do grupo também seria bacana. E o encerramento com o professor, eu e o professor e o professor Francisco, certo? O professor Francisco, o professor Sérgio e eu. E aí a gente vai até as 5 horas. Então começa de 3 às 5. 2 horas em 2 horas a gente encerra. Bacana? Então pronto, gente, as perguntas a gente já respondeu todas, né? Quem tiver mais alguma pergunta. Vou agora para a última informação. A informação aqui, eu disse que tinha vários informes, né? A última informação é sobre os textos, certo? Sobre os textos. Então vamos lá. Estão presentes aí 10, né? Comigo 11. De 10 presentes, então só faltaram 2. Uma tinha me comunicado que não poderia vir. O outro, eu não sei quem foi, a gente vê depois, né? Então veja só. O que eu vou falar agora, pessoal, é de suma importância, importantíssimo. Porque ainda tem 15 dias. Dentro desses 15 dias, você vai concluir o seu textozinho, certo? Você vai concluir o seu textozinho. Alguns já me entregaram. Quem foi que me entregou? Não é questão de expor ninguém, é só para a gente nomear aqui e saber quantos. Foi Yasmin, na sequência, primeiro Yasmin, depois Agnes e depois Pietro, esses 3. Então, de 12, 3 já entregaram, estão faltando 9. Desses 9, a Larissa está quase me entregando, ela falou comigo, teve um imprevisto, era para ter entregado de ontem para hoje, ela está entregando. Se eu não me engano, ela já entregou. Parece que ela já entregou hoje de manhã, foi. A Larissa já entregou. A Pérola falou comigo agorinha, disse que também vai estar entregando. Ou seja, vai totalizar 5. E vão faltar 7. Aí eu vou dizer para vocês. Esses 7 que estão faltando, e mesmo esses 5 que já me entregaram, você ainda vai estar manuseando o seu texto. Você vai estar ainda aperfeiçoando ele, elaborando ele, certo? Por quê, professor? Porque veja só, gente, eu queria saber aí, pronto, foi uma boa observação. Ontem eu estava lá no colégio, você estava, todo mundo estava, né? E eu passei em cada turma, fui no A, B, C, D, E e F, fui em todas as turmas perguntando, e eu achei fantástico. Por que eu fiz essa pergunta? A gente comentou isso ontem lá no grupo, no encerramento do grupo da turma pioneira. E porque eu tinha falado ontem de manhã nas 6 turmas de vocês e porque na reunião de professores online que teve terça-feira foi tocado nesse assunto. E depois que foi falado isso na reunião online de professores na terça-feira, eu fiquei fascinado, achei fantástico, uma ideia fantástica. Foi o que a coordenação, a direção e uma professora que trouxe lá a apresentação, a palestra, elas mencionaram, né? Elas falaram sobre uma questão e eu achei uma boa ideia. Tanto é que eu achei uma boa ideia que eu fiquei desde terça até ontem pensando nisso. E aí, quando foi ontem de manhã, eu fui para o colégio e fiz essa pergunta nas turmas. E aí, depois, fui ontem à tarde no grupo, no encerramento da turma pioneira, e conversei com eles sobre o mesmo tema. Então, vejam em quantos momentos eu tratei essa questão. Em 3 momentos. O primeiro momento foi abordado pela reunião de professores, na reunião online de terça-feira. O segundo momento, eu perguntei às turmas de vocês, lá no colégio, ontem de manhã. E o terceiro e último momento, eu falei com a turma pioneira ontem à tarde. Em 3 momentos foi abordado o mesmo tema, porque eu achei interessante. Então eu vou abrir agora aqui para vocês e vocês sejam sinceros. Gente, pelo amor de Deus, entendam isso. Eu não sei quantas milhares ou bilhões de vezes eu vou ter que falar isso. Não é para se torturar. Não é para se traumatizar. Pelo contrário, é uma experiência. É para você se sentir à vontade. É para você achar bom, agradável. Então, diante dessa minha pergunta, não se acanhe, não se intimide, não se atormente, certo? Então, vamos lá. Porque eu achei fantástico. Eu achei fantástico. Então, eu quero somente a sinceridade. Somente a sinceridade, beleza? Eu vou perguntar aqui e aí eu quero todos os presentes. Presentes estão 10 alunos. 10 alunos comigo, professor, 11 pessoas, né?
Então, esses 10 alunos presentes, eu quero que todos respondam. Eu vou anotar aqui a resposta de cada um, certo? A resposta de cada um. Quem quiser responder no microfone, parabéns. Vai valer 2 pontos. E quem quiser responder no chat, vai valer 1 ponto. Ah, professor, que bom saber. É por livre e espontânea obrigação, forças, né? Sei lá, tem uma expressão que brinca assim, né? Mas, tirando onda, né? Quem quiser falar no microfone, fique à vontade, pode responder no microfone. Quem quiser falar no chat, fique à vontade. Mas que todos respondam, todos os 10, beleza? Então vamos lá, vou anotando aqui. De um por um, de um em um, mais uma vez, eu achei essa ideia fantástica e quero compartilhar com vocês e ver quem de vocês já usou isso, porque eu achei interessante. Eu achei interessante. Então, quem de vocês usou inteligência artificial para produzir o texto? O chat GPT para fazer o texto. Quem de vocês utilizou? Eu vou anotando aqui. E aí, fiquem à vontade. Como eu disse, não é para ter medo, né? Vou anotando de um em um. Agora, o que eu quero é a sinceridade, pessoal. Sejam sinceros. Professor, eu usei. Professor, achei bacana, eu tive até uma experiência, eu usei. Professor, eu não sabia que podia usar, infelizmente eu não usei. Não, de boa. Não, professor, eu usei, foi indicação de um colega. Tranquilo, beleza? E aí, já falei há 2 minutos e estou no vácuo. Ninguém vai responder? Podem responder no chat. Cadê? No chat, graças a Deus, apareceu um. Não, professor. Eita, vamos na ordem. A Agnes falou também, então vou pegar aqui. Primeiro, Isabelle. Beleza, Isabelle, você foi a primeira. Show de bola, parabéns. Isabelle, não usei. Ah, Isabelle não usou, não foi, Isabelle? Bacana, não usou. Pronto, não usei. Vamos por parte, pessoal, só um instante. Aí, na sequência, Isabelle não usou. Tranquilo, Isabelle, tá de boa, tranquilo. Até porque eu não tinha falado, eu não sabia sobre isso também, né? Não sabia, não avisei, não passei para vocês. Isso foi uma ideia que eu achei fantástica. Mas vamos lá na sequência. Isabelle não usou. Agnes falou no microfone, não foi? Parabéns, Agnes é formidável. Eu não usei, professor. Ah, beleza, Agnes. Agora, só para saber, Agnes, aproveite aí você que está no microfone, bote para descer, debochando aí dos demais que não falam no microfone. Você não usou porque você não sabia que podia usar ou porque você não conhecia essa ferramenta? Você não sabe que existe? Eu conheci a ferramenta, mas eu não usei. Não sei porque eu não usei também. Eu Ah, pesquisei pelos livros. beleza, show de bola, Agnes. Gostei de ver. Pronto, eu anotei aqui. O que eu disse gostei de ver não foi porque pesquisou em livro, gostei de ver a sinceridade. Ela foi sincera, né? Parabéns, Agnes respondeu aí, muito bom. Agora, eu só apresento. Pronto, Pérola levantou a mão, na sequência vai ser Pérola. Gostei de ver, Pérola, vai falar também, né? Só endossando aqui sobre a fala de Agnes. Eu coloquei 2 possibilidades, né? Ou não conhecia ou é porque não sabia usar. Não foi? Eu falei mais ou menos isso. Mas tinha uma terceira. O camarada podia saber, podia conhecer, mas por uma questão ética, ele achava que não ia ser prudente. Poderia ser isso também. Poderia ser isso também. Né? Então a Agnes não foi porque não conhecia, ela conhecia, não foi por questão de ética, ela nem chegou a pensar nisso, mas foi porque ela tinha os livros e ela preferiu usar os livros. Foi por uma questão de preferência. Show de bola. Então, até agora, na sequência, quem respondeu foi primeiro Isabelle, no chat. Segundo, Agnes, no microfone. Terceiro, vou dar a prioridade aqui para Pérola. Vamos lá, Pérola, fica à vontade. Depois, na sequência, na ordem, eu estou dando prioridade ao microfone. Depois eu vou ver do chat. Diga lá, Pérola, pode ficar à vontade. Professor, eu fiz o meu texto e aí eu usei o chat GPT para poder resumir algumas partes ou para poder achar sinônimos de algumas palavras. E eu usei mais assim para poder deixar o texto mais bonito, mas todo o Ah, conteúdo eu fiz com base nos livros mesmo. entendi, Pérola. Então veja só, coisa bacana, né? Pérola foi mais ou menos uma junção de todas as 3 possibilidades que eu disse, né? Ela conhecia, porém, ela meio que como Agnes, ela não teve o conflito, né, de questão ética, isso não era conflituoso para ela estava de boa, mas por uma questão de preferência, ela começou como Agnes no livro. E aí concluiu o texto, e aí, num terceiro momento, só para a questão de estética, né, segundo ela, as palavras dela, né, a fala dela,
Só para estruturar o texto, ficar mais bonitinho, ela pegou o chat GPT para estruturar. Pronto, show de bola. Muito bom, Pérola. Gostei de ver a experiência aí compartilhada. Muito bom. Aí na sequência, vamos agora para quem mesmo na sequência? Júlia, né? Continua aqui, prioridades para o microfone, depois eu vou para o chat, certo? Não é questão de que vai ser mais ou menos. Fiquem à vontade, contanto que respondam. Vamos para a Júlia. Pode responder, Júlia. Então, Isabelle, Agnes, Pérola e Júlia. Eu não usei só por não achar necessário mesmo. E às vezes eu me sinto meio, tipo, eu acho que não é muito o meu esforço se eu tô usando. Entendi. É individual mesmo. Pronto, perfeito, Júlia, gostei de ver. Ou seja, estão vendo só, gente, coisa fantástica, né? A gente está compartilhando aqui uma coisa que aparentemente seria nada a ver, não tem sentido, não iria acrescentar nada a gente, mas vejam só, quando as experiências são compartilhadas, alguma coisa fica. E eu estou encontrando aí uma experiência fantástica. E eu vou falar para vocês qual foi a experiência. Então, como é que foi o relato de Júlia? Júlia foi um pouquinho diferente de Agnes e de Pérola. Júlia conhecia, parece que todos conhecem, né? Só que não conheço sou eu. Júlia conhecia também como as outras, né? Porém, ela não teve conflito sobre questão ética, né? Como Agnes e Pérola, mas ela preferiu o livro somente por uma questão de exercício mental, né? Ela disse, não, eu poderia fazer com o chat GPT, não teria problema nenhum, isso para mim não ia ser mérito ou demérito, não ia ser nada questão ética ou antiética, mas é só uma questão de prática. Eu quero exercitar a minha mente, eu quero ver o que vai sair, eu quero ver o produto da minha mente. Uma coisa é ver o produto lá do robô, outra coisa é ver o meu produto, eu quero ver o meu produto. Show de bola, boa experiência, Júlia, fantástico. Anotei e registrei aqui, muito bom. E na sequência, Agnes, Pérola, Júlia, o próximo é Pietro. Vá, diga lá, Pietro, compartilhe. E depois eu vou para o chat. Então, professor, eu usei sim, porque, e até eu vou me estender um pouquinho aqui, porque é o seguinte, o senhor tinha até comentado no início, Você eu o quê, lembro, se Pietro? eu, Repita porque eu não escutei muito. Você... eu tinha usado, no caso, que eu lembro que o senhor até tinha comentado sobre pegar o tema e jogar no Google, né, para ver questão de artigos e toda a questão de pesquisa. E aí, o que eu fiz? Eu joguei o tema no chat GPT. E aí, o que eu fiz? Eu peguei alguns termos que ele apresentou e aí fui buscar no Google, peguei até uma estrutura dele para me basear. Porém, ele não apresenta um texto pronto, ele só apresenta alguns pontos. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa base e comecei a pensar por mim e utilizar os livros. E aí eu fui trabalhando no texto, mas o texto todinho foi eu que fiz. Porém, eu Beleza. usei ele mais como uma base. Beleza, Pietro. Show de bola. Boa experiência também. Foi bom. O que você compartilhou. Foi fantástico. Foi diferente dos outros, né? Você iniciou com o chat GPT, jogando nele, para ter pelo menos referências, né? Uma direção, ali um norte que lhe orientasse para você se aprofundar mais. E aí, no que ele ia dizendo, você via que era muito pouco, né? E aí você pegava e ia atrás de fontes melhor, né? Mais aprofundadas em livros, né? E melhorava. Muito bom, gostei de ver. E aí, então, vamos lá na ordem, né? Agnes, Isabelle, Pérola, Júlia, Pietro. Vamos agora para o chat. O chat Douglas. Douglas botou, eu não sei que dá para fazer, mas eu nunca usei. Pronto. Douglas foi pontual como Isabelle. Não sei usar e não usei. Show de bola. Pronto, Douglas respondeu. Seis alunos. O João Lucas, não usei. Pronto. Mais sucinto do que isso, eu acho que só seria a palavra não. Pronto, beleza, João. Não usou. Aí logo depois, Alex. Então vamos lá. Na sequência, né? Isabelle, Agnes, Pérola, Júlia, Pietro, Douglas. João Lucas, 7. Alex, 8. Não sabia que podia usar. Não usei. Internet tá bem ruim. Pronto. Alex também não usou. 8. Yasmin,
eu fiz o texto com fontes que mandei para... Pronto, as fontes você... Ou seja, foram fontes lá, Yasmin respondendo, né? Foram fontes lá do Google, né? Como eu ensinei. Jogar no Google e pegar, e foi o que o Yasmin me mandou. Show de bola, Yasmin. 9, tá faltando só a 10ª pessoa, que é Joana. Júlia, sinto que se algo assim for exato. E a minha situação foi a mesma de Pietro. Pronto, beleza. Ah, João Lucas aqui detalhou mais um pouco. Ele meio que usou alguma coisa, né? Mas foi como Pietro. Era somente para orientar ele. Show de bola. E agora tá faltando só a resposta de Joana. Joana, fica à vontade. Se você ficar tímida de falar no microfone, bote só aqui a palavra no chat. Não ou sim. Usou ou não usou inteligência artificial? Chat GPT. Joana, né? Será que ela tá ouvindo? Eu tô vendo que ela tá presente, né? Mas eu não sei se ela tá ouvindo. Pronto, depois eu vejo com ela no privado, né? Pra gente não perder tempo, que eu vou liberar vocês, até porque eu não posso me estender mais. Gente, eu disse para vocês em sala de aula, eu fui até um dia desse, não foi segunda-feira, de bermuda pro colégio, porque a gente tá se mudando aqui em casa, tá uma correria, a gente se mudou literalmente com a roupa do corpo, e aí a gente tá na mudança, estão vendo aqui que a perspectiva aqui da minha câmera tá diferente, porque eu tô literalmente no chão, o meu notebook tá aqui no meu colo, e aí eu tô no chão, porque tá tudo aqui uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. Então eu tô nessa correria de mudança, e imagina aí como é que tá a situação. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Joana, eu vejo depois, né? Então, gente, só para concluir aqui, a última parte. Essa questão, pessoal, sobre inteligência artificial, foi falado na reunião dos professores online, terça-feira. E aí, quando eu disse aqui que eu achei fantástico, mas fantástico no sentido negativo. Eu achei como fantástico no sentido negativo, ou seja, meio que foi como uma armadilha. Eu preparei uma armadilha para vocês com as minhas palavras, né, dizendo que é fantástico mesmo. É fantástico a tristeza e a calamidade que o ser humano chegou, né? E eu queria que fossem sinceros, que não se sentissem cobrados, né? Por isso eu tranquilizei o máximo possível para serem sinceros. E agora eu vou concluir o que a gente trabalhou. Ontem eu fui na sala de aula para saber por que vocês estão fazendo isso. Se foi orientação de algum professor, então é uma experiência de vocês, pessoal, né? Vocês estão ouvindo falar, conhecendo, chegando até vocês da internet. E aí vocês estão usando. E aí eu levei isso para o grupo ontem. Gente, assim, é terrível, terrível, terrível. Isso é o fim da humanidade. Isso não é ético. Não é questão ética, não é questão ética. É assim, não é para você ficar num conflito, mas é a palavra aí de Júlia. Porque que graça vai ter? Você fazer algo, a proposta era você fazer, era você pensar, era você trabalhar. Pense o seguinte, chega alguém e diz assim, olha, fulano, faça aqui essa tarefa para mim. Aí o camarada vai, vira as costas, sei lá, levante o muro, construa aí alguma coisa. Dá as costas, quando volta, aí diz, pronto, eu fiz. Cadê? Foi o quê? Nossa, como é que foi? Foi o quê? Não, foi um robô que fez para mim. Não, mas você não entendeu o que eu disse, rapaz. Eu disse para você fazer o muro. Aí você achava que o objetivo era ter o muro construído? Rapaz, ter um muro construído, eu construo, eu faço, eu peço para qualquer um fazer. A questão é que eu queria ver você. Eu queria ver como é que você ia fazer. Eu queria ver como é que você iria trabalhar. Eu queria ver a sua articulação, a sua maneira de pensar, desenvolver ideias, desenvolver mecanismos, aí se articular para desenvolver ideias dentro de uma necessidade. Era isso que eu queria ver. Eu não queria o muro pronto. Ou seja, a questão, pessoal, não é o produto final. Então a gente não está interessado com um texto bonito, um texto eloquente, elegante. A gente está interessado de ver qual é a maneira que ele fala. Que ele fala o quê? Que ele se expressa? Não, não é isso. A gente quer ver a maneira como ele entendeu Spinoza. O que ele entendeu de Spinoza? Até onde ele mergulhou em Spinoza? Até onde Spinoza entrou nele? O que ele tem de Spinoza? Era isso que a gente queria fazer.
Aí o camarada pega e joga para alguém. Aí isso foi um dos temas que a gente falou lá no grupo, no encerramento do grupo. A evolução da humanidade, como é literalmente o fim. É o fim absolutamente de tudo. Então, por que que existe as doenças? Por que que existe essa doença secular? Né? O mundo está nessa doença. É a doença da crise mental, né? É a doença do pessoal tá entrando em crise porque tá entediado, entra em crise, em depressão. Por quê? Porque não existe mais essa prática, esse sentir, esse viver, essa vivência, essa experiência de ir lá no lago, de ir lá no riacho, no córrego, pegar água lá e vir caminhando pelo bosque, sentindo a natureza, vendo a natureza. Entenderam o que eu estou falando aqui? O camarada beber água. Para beber água, ele ia lá no bosque, ia lá, pegava água, tinha toda essa experiência. Hoje em dia você vai numa torneira, abre lá a torneira, a água contaminada e você. Ou seja, é a mecanicidade, é tudo mecânico, é tudo imediato, é tudo pronto e acabado. Na evolução da tecnologia, quando chegou para os professores a calculadora, os professores entraram em pânico. Pelo amor de Deus, esse é o fim do mundo. Como é que agora os alunos vão ter uma calculadora ao invés de ele fazer o exercício mental? E aí eu jogo agora a questão para vocês. Para que serve o exercício mental? Qual é a diferença de você fazer a continha na cabeça, como chama lá a tabuada, né? Fazer a tabuada na cabeça ou fazer a conta na calculadora? Qual é a diferença? Ah, professor, é porque a calculadora vai ser mais precisa. Ah, professor, se a pessoa tiver muita destreza, né, na tabuada, não tem diferença. Vão chegar aos mesmos resultados. Vão chegar aos mesmos resultados, não vão chegar, mas só que o processo foi diferente. Então, pessoal, pensem, reflitam. É exatamente isso que Spinoza chama a atenção. Cadê a Agnes? A Agnes, ela estava no momento de leitura de Spinoza, mas aí deu um pane no celular dela, ela perdeu tudo. Parece que perdeu o material que estava no celular e perdeu o que estava estudando também. Porque eu quero conversar. Não, estou tirando onda, Agnes. Porque eu quero ver até onde a Agnes tinha. Porque a Agnes, ela se fascinava, achava fantástico. Ela chegou um momento no áudio de Agnes que ela dizia: professor, que coisa fantástica o que esse camarada fala. Olha só o que Spinoza fala. Como é que ele viu isso? Como é que ele entendeu isso? É como se ele fosse um ponto fora da curva. Ele é diferente de todos. Enquanto que todos falam em obediência, como se fosse uma obediência cega, você obedecer lá as regras, ele fala sobre não uma questão de obedecer e nem de transgredir. Não é que eu vou obedecer ou não obedecer, não é questão de transgredir, mas é o contrário. Ao invés de obedecer por ignorância, eu vou fazer isso porque eu não sei e não quero saber. Eu vou fazer, simplesmente porque eu vou obedecer. E Spinoza, ele propõe o quê? Você entender. E a partir do entendimento, e agora sim é o conhecimento que liberta, aí o camarada diz aí, né? Sai vomitando para todos os cantos, foi até um jargão aí político, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O que você entende disso? Ou seja, a liberdade só chega através do conhecer. É somente o conhecer. Então, não é você aceitar, acatar por uma obediência cega, ignorante, mas é você conhecer. É conhecer. Quando você conhece, aí sim, você é liberto. Mas liberto de quê, professor? Eu não entendo. Liberto dessa ignorância, dessa escravidão, de obedecer por ignorância. Agora eu obedeço. Eu obedeço também. Então vejam que o resultado não é diferente. Fazer a conta na calculadora ou fazer a conta na tabuada. Ambos os resultados vão ser os mesmos. Mas a questão é, qual foi o processo? Qual foi o percurso? Você foi pelo bosque, vivenciando, sentindo todo aquele clima, ou você pegou água na torneira e ponto, e acabou-se? Não, mas o resultado vai ser o mesmo, vou matar minha sede. Mas vejam a vivência. Você vivenciou, você experimentou, você sentiu. E aí acontece algo milagroso. Muda tudo. Agora faz porque você conheceu. Então, conhecer é diferente. Então, percebam que isso está nas escrituras. É o conhecer. E Spinoza fala exatamente a mesma coisa. É o conhecer que liberta.
É somente o conhecer. E Agnes se fascinou com isso. Como é que ele fala sobre isso? Que coisa fantástica. Talvez ela tenha entendido de outra maneira. Sobre lá a questão das afecções, dos afetos, né? Que a terceira parte lá é incrível. É incrível. Como é fantástico aquela questão, né? Ah, o camarada lá no trânsito, quem falou do trânsito, se eu não me engano, foi Yasmin. O camarada no trânsito agora, ele vai ser bonzinho, né? Meio que obedecendo às regras, não para não ser preso, não para ser punido, mas porque agora ele entende. Não, mas ele entende o quê? A legislação lá da lei de trânsito? Não, ele entende porque é um bem coletivo, é um bem para todos. E aí isso, segundo Spinoza, é o maior de todos os bens, é o que ele chama de sumo bem, porque existe o bem, que é você conhecer, isso faz um bem para você, mas além desse bem, existe a próxima e última e mais magnífica de todos os bens. Qual é esse maior de todos os bens, segundo o Spinoza? Quero ver quem lê Spinoza aí. Ninguém? Ninguém? O sumo bem para Spinoza é o conhecer entre todos. Não só conhecer para si, mas compartilhar. Compartilhar. Ide por todos e levai, que é o compartilhar. Cadê? Eu estou falando para Pérola. Pérola entendeu, né? Ide por todos, até os confins do mundo, né? E levai. Ou seja, agora é compartilhar. É você receber a verdade, conhecer a verdade, ser liberto da escravidão, ser liberto da ignorância. Antes era cativo, era escravo. Estava lá, né? Com o faraó, no Egito. Agora é liberto. Mas liberto por quê? Porque obedece sem conhecer. Não, ele é liberto porque agora ele conhece. E conhecendo, verdadeiramente sereis livres. E segundo Spinoza, esse é o grande bem. É conhecer. Esse é o grande bem. Mas além do grande bem, existe o sumo bem. O que seria o sumo bem? O sumo bem é compartilhar. É pegar esse conhecimento que você teve e agora compartilhar em comum, como diz lá Pérola. O trabalho de Pérola está fantástico. Então, gente, me estendi aqui, né? Mas só para dizer para vocês, gente, se a filosofia de Spinoza não for levado nesse sentido, nada tem sentido. Ah, é produzir um texto porque o objetivo é o produto final? Não, não é o produto final. É o processo, é o percurso, é como você fez, como você procedeu, como você sentiu, como você bebeu da fonte. É o beber da fonte. Se fará uma fonte, porque agora está dentro. Agnes bebeu da fonte. Se ela agora sabe falar ou não, mas ela sentiu. Então, gente, é fazer isso. Então, o que eu oriento agora é que você, ainda que você já tenha entregue o texto, é você pegar o texto agora, não por uma obediência cega. Imagina, eita, pelo amor de Deus, o professor Luiz é um carrasco. Imagina se o professor Sérgio sabe que eu estou fazendo isso. Ele vai me execrar. Ou seja, porque o professor Sérgio não é a favor disso. O professor Sérgio diz, Luiz, se a pessoa alcança, isso é fantástico, ele alcançou. Agora, se não alcança, não é para empurrar de goela abaixo. Já eu acho o contrário. Eu acho que deve ser empurrado de goela abaixo. Não é empurrado, não é um trauma, uma tortura, forçar, não é? Até porque diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, não é essa questão, mas é porque eu insisto, eu continuo, eu fico orientando. Já o professor Sérgio, ele não é adepto a essa questão de insistir. Ele diz, se a pessoa não alcançou, então é o limite dele. Em algum momento, talvez eu lhe alcance, depois, 20 anos depois. E aí eu vou e fico preocupado. Professor, e se não aparecesse 20 anos depois? E se o camarada não tivesse oportunidade? Ou seja, são correntes de visão, né? Cada um tem a sua corrente de visão, tem sua experiência. Então, gente, entendam isso. Os que já mandaram o texto, é pegar o texto, é viver o texto, é viver e tentar buscar, experienciar esse texto, sentir esse texto como Agnes sentiu aí. E pegando aí de Pietro, que Pietro usou a minha fala, né? Meio contra mim, né? Tô tirando onda, Pietro. Mas foi exatamente o que eu falei. Eu disse, peguem lá as palavras-chave, os termos-chave e joguem no Google. Mas quando você jogar no Google, você vai ter milhões de trabalhos, milhões de artigos, de sites. Ele vai levar para vários cantos. Você vai abrir ali 2, 3 trabalhos e vai ler
Porque aquela leitura vai lhe orientar sobre a estrutura, como é que se escreve um texto, como é que se elabora um texto, e aí vai lhe ajudar. E aí vai ficar muito mais fácil de você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pega lá, faz Ctrl+C, Ctrl+V e joga no seu texto. É óbvio que não vai ser um plágio, é óbvio que não vai ser uma colagem, mas vai facilitar muito mais você pegar um textozinho lá e jogar no seu texto uma frase. E aí você vai continuar descrevendo aquela frase. É diferente do chat GPT, que você coloca lá e o camarada parece um robô, porque é um robô. Ele coloca lá uma frase que não fala de referência, não fala de texto, ele é meio que crítico. Ele senta o pau em qualquer um do que você está falando e ele vai e tece uma crítica. Mas ele não argumenta por que dessa crítica. Ele não pega um outro e tenta fazer um trabalho como o Pietro está fazendo. Pietro está fazendo a relação de Aristóteles e Spinoza. É fantástico. Cadê que o chat GPT faz isso? Não faz. Ele ou só vai falar do Aristóteles ou só vai falar de Spinoza. E aí, mesmo falando de só um cada vez individual, quando passa de um para outro, fica fragmentado, quebrado, terrível de você continuar o texto. Aí é nítido na leitura do texto, quando você passa de um parágrafo para o outro, vê lá uma emenda horrível. E fica feio, gente. Fica feio não somente na questão da estética, né? Como falou a Pérola aí, da estrutura, do embelezamento, mas fica feio também porque você não entende. Você não entende ali qual é o pensamento do aluno. Você diz, pelo amor de Deus, esse camarada das duas uma. Ou ele é um gênio, ele está tecendo críticas que são plausíveis, mas só que ele não tem um exercício de justificar o porquê dessa crítica. Foi a moça lá que ela não está nem presente. Eu coloquei lá no grupo uma coisa que ela está fazendo, a crítica de Spinoza, que era fantástico. Eu digo, pelo amor de Deus, ela é um gênio? Porque foi exatamente a crítica de Nietzsche. Nietzsche criticou. E Spinoza exatamente sobre a perspectiva da moça, que não está aqui presente. E aí eu fui perguntar a ela se ela estava lendo Nietzsche, ela disse, não, é o chat GPT. Ou seja, o chat GPT estava fazendo uma crítica de Spinoza, que é uma crítica plausível, mas não justifica. Não justifica com argumentos. Porque esse engendramento de justificar, isso é humano. É o ser humano que diz. O ser humano diz, não, eu prefiro ir no bosque porque eu sinto ali a brisa, porque eu sinto ali o ar, eu sinto ali o clima das plantas, o som do riacho. Isso sou eu que sinto. Já na torneira é diferente. Então só o ser humano ele pode falar isso. O chat GPT não vai falar isso nunca. Então, gente, percebam, quando eu falei aqui da história, não foi da evolução tecnológica na educação, começou com a calculadora. E os professores se atormentaram, se desesperaram. Meu Deus, é o fim da humanidade. Mas aí vocês entenderam porque é o fim da humanidade? Não é a questão do resultado, se 2 vezes 2 é 7. 2 vezes 2 é 7, né? Não é essa a questão. Mas a questão é, como é que ele vai desenvolver o mecanismo? Eu falei, aí ninguém... 2 vezes 2 é 4, né? Então, veja só, não é a questão do resultado. Não é a questão do resultado. A questão é como é que ele vai ter um raciocínio, um mecanismo para chegar a esse resultado. Uns vão e agrupam de 2 em 2. 2 aqui num cestozinho e 2 aqui no cestozinho. Junto tudo e chega ao resultado. Foi brincadeira, Júlio, foi brincadeira, né? Então, outro já vai ter outro mecanismo. Então, percebam que para se obter o resultado, diferentes indivíduos vão se utilizar de diferentes metodologias, diferentes mecanismos. Então, esses mecanismos são ferramentas próprias do ser humano, enquanto que o robô utiliza algoritmos, e isso é totalmente diferente. Então, é exatamente a inventividade, a ideia do ser humano que a gente quer ver. Como é que você chegou a esse resultado? Aí a criança vai dizer, não, tia, eu contei aqui desse lado horizontal e contei aqui desse lado vertical. Multipliquei e cheguei a esse resultado. Então vejam, isso é a inventividade do indivíduo. Para chegar ao resultado, ele se utilizou desse método, dessa metodologia, desse engendramento, de se utilizar de ferramentas. Então é isso que a gente queria ver de vocês. Entenderam, pessoal? Então reformulem um texto de vocês. Esqueçam beleza. Esqueçam a questão da estrutura lá, estética, como o Pérola bem disse. A gente não quer isso. A gente quer ver a inventividade
a criatividade, como é que você vai pensar o problema, como é que você vai vivenciar essa questão, como é que você vai experimentar isso, como Agnes também experimentou lá no áudio, que foi fantástico. Então, entenderam isso, pessoal? Encerro aqui a minha orientação. E vou aqui para a última parte, tinha dito que era a última parte, né? Mas essa agora é a última. Sobre lá a experiência do nosso encontrozinho. O nosso encontro, então, está dia 15 de agosto, numa quinta-feira, às 3 horas da tarde, às 15 horas, na Biblioteca Central. Falei para vocês sobre as etapas. Primeira etapa vai ser 5 minutos para cada na leitura do seu texto. Logo depois, isso se estende durante 1 hora até as 4 horas. Logo depois vai ter o coffee break, o lanchinho, né? Que vai ser das 4 às 4h30. E depois de 4h30 às 5 vai ser o encerramento. Bacana? Aí venho agora para a última parte, que é sobre esse lanchinho, para não ficar pesado para ninguém, pesado para o professor esse, professor aquele, professor outro, eu, professor Sérgio, professor Francisco, a gente pensou de abrir e democratizar, que foi o que a turma veterana fez ontem. Então ontem eu disse até de surpresa, não foi? E até coloquei um emoji assim, surpresa. A surpresa era essa. Não vou dizer toda a surpresa. O pessoal está organizando lá um eventozinho de boas-vindas para vocês. Vai ser algo bem bacana. Mas dentro de toda essa organização é o lanche, que o lanche eu já disse para vocês. Mas como está sendo organizado esse lanche? Esse lanche, para não ficar pesado para ninguém, está sendo aberto para democratizar para todos. Como vocês são em 12 alunos e mais 4 alunos da turma veterana, dá o quê? 16 pessoas. 16 pessoas comigo, o professor Sérgio e o professor Francisco, 19. Ou seja, ao todo 20 pessoas. A turma de ontem sugeriu o seguinte: vamos todos nos organizar tendo tudo em comum, né? Como diz Pérola lá, que é o trabalho dela, que a gente está trabalhando. Vamos compartilhar esse lanche. Então, cada um, para não ficar pesado, cada um traz alguma coisa. Um traz, sei lá, batatinhas, outro traz biscoito, outro traz um pacote de creme cracker, outro traz rosquinhas, outro traz, sei lá, um bolo, outro traz uma garrafa de suco, outro traz leite, achocolatado, uma garrafa de café. E aí eles ontem sugeriram isso. E aí eu disse, pronto, eu vou passar isso para eles amanhã e a gente vai ver como vai ser a aceitação. Se vocês aceitarem, democraticamente, para não ficar pesado para todo mundo, a gente vai abrir uma lista, né, de votação no grupo, como a gente faz hoje, né? E vai rodando essa lista. Fulano vai levar isso. Ciclano vai levar isso outro. Beltrano vai levar... Então a gente vai democratizando isso. Aí eu queria saber com vocês aqui, é o último aviso e depois eu vou ver as perguntas. Vocês estariam de acordo com isso? Ficaria pesado? Vocês acham que seria muito oneroso para vocês? Ou estaria de boa? Vocês acham que seria bom? Eu vi lá Júlia, Agnes, Isabelle, Douglas. Então pronto, bacana. Tudo bem, tudo tranquilo. Então vamos definir assim, democraticamente. A gente vai... Tranquilo, Isabelle, pode ficar tranquilo. Eu também vou sair agorinha, tá certo? Parabéns pela presença. Eu já vou encerrar agora, pessoal. Só finalizando. Isabelle já vai ter que sair, tranquilo. Então, vou colocar lá no grupo, tá certo? Essa listazinha para democratizar. Aí nada de muito, assim, extremamente caro, certo? Vamos, coisas bem simplesinhas, tá certo? Biscoito, rosquinha, creme cracker, essas coisas, tá certo? Bolo, suco, o máximo isso, certo? O máximo isso. E a gente vai conversando, temos ainda 15 dias, né, para conversar isso no grupo, tá certo? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Novidades sobre bolsas, eu falei do novo curso, né, de mídias digitais, falei de computação, tá abrindo isso. Falei também sobre as bolsas de Spinoza, que aumentaram para 6. Infelizmente, para Platão, continua só 2, mas ao todo em filosofia tem 8. Então, de 8, sendo 12, infelizmente 4 não vão conseguir. E aí, esses 4 que não conseguir, se quiser continuar indo para a universidade como voluntário, pode ficar à vontade, que foi o que ficou acertado, acordado ontem com a turma veterana. Foi um chororô tão grande, o pessoal emocionado lá, sensibilizado, foi fantástico.
que eles até pediram licença, pediram espaço, se era possível eles continuarem participando dos encontros dessa nova turma seguinte, dessa segunda turma. E aí, com certeza, eles foram acolhidos, com certeza, é democrático e aberto para todos, e vocês são mais do que bem-vindos. Então, nos encontros, quando vocês começarem efetivamente mesmo, né, no início de setembro, vocês vão começar com a bolsa, recebendo o saláriozinho de vocês, recebendo a bolsa, como pesquisadores efetivos lá da universidade. E os que não conseguir, se quiser ir como voluntário, pode. Assim como a turma anterior, a turma pioneira, vai ficar indo como voluntário. Porque a bolsa deles acabou esse mês. Esse mês foi o último mês. Vão receber agora, se eu não me engano, dia 5 e aí encerra. E aí entra vocês. Eles encerraram em agosto, vocês começam em setembro. Bacana? Então, gente, encerrei aqui meus avisos. Vamos agora para as perguntas. Quem tiver pergunta, né? Vou ver aqui no chat quem é que tem perguntas. Então, vamos lá. Pode ser. Falaram aí do lanche, não foi? Sim, isso daqui era eu sentando o pau aí do, do texto, não foi? Ah, nossa, eu tô vendo aqui que tem texto gigantesco, né? E aí, é para ler tudo isso daqui? Vamos lá, né? Vamos ler aqui para ver o que estão perguntando. Cadê? Sim, perguntaram aqui, não foi? É engraçado que isso deveria ser tão óbvio para todo mundo, mas não é exato. Mas isso é exatamente, Júlia, a mecanicidade, né, do mundo. Tudo é muito mecânico agora, tudo é muito imediato. E aí faz isso, né? O camarada fica preso, aprisionado, escravizado dentro de uma tela do celular. Isso é assustador. Ao invés de qualquer um, imagina um viajante do tempo dizer, mas rapaz, vocês abrem mão de passear, de andar a pé para ficar dentro disso? Como assim? Eu não entendo. Mas por quê? É prazeroso? Alguns acham prazer, né? E aí, vamos lá. Não sei, não sabia que podia usar. Sim, foi aqui a última vez que eu li, não foi? Aí eu fiz o texto, pronto. Eu usei sim. Sinto que usar algo assim, certo. A minha situação é a mesma, certo. Era algo que eu tinha falado com meu pai porque queria que o texto fosse com base no meu conhecimento. Parabéns, Pérola. Então eu usei apenas para saber a estrutura. Bacana. Mas aí, como eu disse, não se preocupe mais com estrutura. Sim, sim. É engraçado que isso deveria ser só exato. Vamos lá, Pietro falou um textão gigantesco, né? Acho que é importante pontuar que usar a inteligência artificial não é um texto pronto, onde só se copia, no meu caso. E como eu havia falado, a inteligência artificial, na verdade, serviu mais como um próprio Google. Certo, certo, eu entendi. Pronto, tranquilo, Pietro. Aí, exato. Aí meu cérebro processou agora. É igual, certo. Achei boa ideia, pode ser, pode ser. Ah, sim, isso é sobre o lanche, né? De boa, pode ser, pode ser. A gente vai ter veteranos junto. Então, essa pergunta foi Júlia, né? Você fez essa pergunta dos veteranos nos encontros quando tiver recebendo a bolsa ou os veteranos lá no dia 15 para assistir vocês? No caso, tô falando quando a gente já estiver fazendo as reuniões, já estiver Ah, com a bolsa e tudo pronto. mais. Exato. No encontro dia 15 eles não vão estar presentes. Eles não vão estar presentes para deixar vocês à vontade. Agora eles vão querer ir para quando começar mesmo, efetivamente, vocês recebendo a bolsa de vocês, o salário tudo organizado, aí eles vão querer continuar participando dos encontros, porque eles acharam tão bom que eles querem continuar desenvolvendo estudo. E aí dos 4 alunos, 2 estão com trabalhos fantásticos rodando o Brasil e são artigos que estão sendo publicados, são trabalhos fantásticos. Um é um trabalho em filosofia política, sobre a questão da democracia, e a outra é sobre literatura, como é que a literatura transmite a questão das emoções em Spinoza. E aí são trabalhos fantásticos que estão rodando no Brasil numa proposta de publicação em revistas. Pronto. Aí a Agnes falou top, professor, top e tal. Vou precisar, tranquilo, quem precisar sair, pronto, vai ficar até melhor se inteirar. Professor, pronto, é ótimo. Aí eu também vou ter que sair. Tranquilo, gente? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Ninguém tem mais pergunta? Essa é a última reunião. Daqui para lá,
o que a gente precisar vai só ser no grupo, tá certo? E lembrando, pessoal, eu mando áudio gigantesco, às vezes de 6, 7, 8, 10 minutos, que é exatamente o exercício. Porque o exercício é o quê? O camarada pegar esse áudio com um caderno e caneta em mãos e transcrever o áudio. Porque antigamente as orientações eram o professor sentado e o aluno sentado na cadeira. E o professor falava e o aluno com caderno, escrevendo toda a fala, desesperado escrevendo aquilo, porque aquilo é a orientação do professor, a orientação do orientador dele. Então aquilo é riquíssimo, são orientações importantíssimas. Então o camarada anotava. E às vezes, com a deficiência da tecnologia, não tinha como registrar. Hoje você tem essa riqueza de registrar em áudio. Então imagina, o bom aluno, ele pega esse áudio, ele escuta e transcreve todos os áudios. Então eu disse isso desde junho, lá no São João, quando a gente estava num recesso viajando, eu dizia, gente, o bom aluno, o bom estudioso, ele pega todas as orientações, sempre, 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 com caneta e papel em mãos. Papel e caneta em mãos, para poder escrever, para poder transcrever. Então pegue os áudios gigantescos e vá transcrevendo lá, porque não vai perder. Não, o camarada tem problema no celular, perde, acabou-se. O outro vai e nem escuta, acabou-se. Então não adianta nada o que a gente está falando. Muitos estão se assustando, tá, professor, porque são áudios de 7 minutos, 8 minutos. Vocês vão ver o professor Sérgio, ele manda áudio de 20 minutos, 30 minutos. Então é essa prática, você tem que aprender a exercitar a prática do ouvir, do escutar. Então é começar a escutar uma orientação. Ah, mas é porque eu fico entediado. Então tá com problema. É isso que tem que ser trabalhado. É isso que tem que ser trabalhado. Entendam isso. É uma proposta de cura. Alguém já viu aí, cadê? Parece que é Larissa que está trabalhando. Spinoza é tido como o pai da psicologia. Os psicólogos inauguraram essa área do conhecimento lendo Spinoza. Lacan, lendo Spinoza. Quem mais? Jung, lendo Spinoza. Eles leram Spinoza para entender ali a questão dos afetos, como é que os afetos afloram no indivíduo, e aí foram desenvolver isso numa psicologia. É o trabalho da Larissa. Então, gente, é exatamente isso. O indivíduo está afetado. O indivíduo está adoecido. Como é que ele pode ser resgatado? Como é que ele pode ser tirado da escravidão para a liberdade, para o conhecimento? É a proposta de Spinoza, é isso. Então, é entender isso. Bacana? Então, gente, sempre coloquem em prática. Coloque em prática os exercícios que o professor passa. É pegar e tomar nota de tudo, escrever tudo, ouvir os áudios transcrevendo, ir montando o quebra-cabeça, como Júlia bem disse, colocar as palavras lá no Google, abrir os textos e ler os textos, e ir copiando, rasurando, fazendo um rascunho de montagem de quebra-cabeça. Aí essa montagem de quebra-cabeça vai ser para quê, professor? Para eu poder ter a ideia. De repente eu tenho a ideia e aí depois eu vou escrever sozinho, fazendo a relação com o texto de Spinoza. É essa a ideia, entenderam? Ei, gente, bacana, parabéns, show de bola a todos que estiveram presentes, e qualquer pergunta estamos aí. É bom para ter alguém para guiar a gente sem perguntar qualquer coisa, pronto. E anotando no bloco de notas, exatamente, bacana? Ei, gente, show de bola, gostei de ver, parabéns. Mais alguma pergunta? Vamos lá? 1h20 do nosso encontro, pelo amor de Deus, eu queria que o nosso encontro tivesse sido só meia hora. Mais alguma pergunta? Nada, tranquilo? Ei, gente, Nada. beleza, Júlia, show de bola. Então é isso aí, até mais, boa sorte, bons estudos e mais do que tudo, aprendam a vivenciar, a entender a filosofia, entendendo e vivendo, bacana? E escrevendo, transcrevendo essa experiência no caderno. Ei, gente, é uma ótima experiência, é colocar essa experiência na prática e registrar isso no trabalho, porque é isso que a gente quer ver, bacana? Show de bola, valeuzão, até mais, tchau, parabéns, até mais, tchau. Valeu, Pérola, até mais, tchau. Tchau. Até mais, Júlia, valeuzão, tchau.